Olá, estamos aqui em mais um programa Só Agora, pela TV Comunitária de Brasília, ao vivo e também pelas redes sociais e YouTube. Hoje a gente recebe aqui uma pessoa muito linda, tão linda quanto inspiradora, que é a Daniela Migliari. A Daniela é jornalista, escritora, consteladora familiar, e ela vai falar sobre a importância de nós olharmos as nossas próprias sombras, né? E descobrir o potencial que essas sombras, que esses defeitos, eles podem nos trazer. Porque normalmente a gente tem essa dificuldade de trazer esse olhar para si mesmo e para as nossas próprias sombras. A Daniela é pós-graduada em constelações familiares pela escola Hellinger e Novari. É também Relações Públicas e assessora de imprensa da Escola Alemã de Bert Hellinger e Sophie Hellinger aqui no Brasil. E é escritora também de alguns livros. O livro que ela vai apresentar hoje, Um Abraço à Sombra, e tem mais 3 livros, né? Esse livro que é O Abraço à Sombra para crianças, e ela vai apresentar para a gente também. E hoje a gente vai ter essa surpresa aqui de ter a Daniela com a gente falando sobre isso, sobre também, né, o pano de fundo das constelações familiares. Eu sou Maria Augusta, jornalista, estou aqui com a minha parça Mariana Neves, que também é terapeuta. E é com muita alegria mesmo e gratidão que eu te recebo aqui, Dani. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E só a capa, né, gente, já é uma capa muito encantadora. Dani, quando a gente fala de sombra, não tem como a gente o nosso inconsciente ir para o obscuro, para o negativo, né, para aquilo que a gente não quer entrar muito em contato. Mas se a gente for pensar por um segundo, na sombra absoluta, na escuridão absoluta, não há sombra. Para haver sombra, tem que ter uma frestinha de luz. E aí esse contraste se faz a sombra. Sim. Explica para o nosso telespectador o que é a sombra, o que é abraçar nossa sombra. Que sombra é essa? Tá joia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, Guta e Mariana, pelo convite. Muito feliz de estar aqui numa TV comunitária do Distrito Federal, onde eu nasci e onde eu cresci, e me formei minha família, onde eu sou muito feliz. Então, um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, eu não tenho uma formação como psicologia analítica ou como, enfim, psicanálise. Então, todo aquele conceito de sombra original de Jung não é esse caminho que eu segui, que ele foi muito autoral e artístico. Foi uma expressão artística que durante 10 anos eu fui escrevendo para mim mesma. Cartas que eu não tinha a menor intenção que se tornassem um livro. Era algo curativo para mim. Então, conforme eu ia escrevendo vários assuntos meus pessoais para poder escoar, às vezes, uma pressão, uma dor, algo que estivesse ainda confuso, e sempre que eu me deparava com um ou outro aspecto de incômodo, ou de vergonha, ou de uma sensação de inadequação, o que vão pensar se descobrirem que eu me sinto assim, o que vão achar. Então, sempre que havia esse peso de vergonha e de inadequação e de uma sensação de medo mesmo, né, de entrar em contato com isso, eu fui percebendo que eu precisava mesmo olhar para isso e fui chamando artisticamente essas partes minhas de sombra. E começaram a emergir alguns poemas, começaram a emergir algumas cartas, algumas situações que eu fui vivendo, e quando eu percebi, foi se tornando uma temática, né? Mas o próprio alemão Goethe, ele fez também a teoria das cores, onde ele diz que as cores nascem, inclusive as cores aqui do arco-íris, né? Sim. Elas nascem justamente do encontro de luz e sombra, e não de luz e escuridão, que foi a diferenciação que você fez na sua pergunta. Uhum. Então, quando luz e sombra entram em contato, é da onde saem as cores. Uhum. Por isso que eu achei tão interessante, muitas pessoas falam para mim, poxa, eu pego esse livro, ele é um livro que se apresenta todo preto e branco, mas ele é absolutamente colorido. Ele é feliz, né? Ele tem um aconchego. Então, assim, essa sombra que eu trabalho, ela é muito uma expressão muito artística, né? Mas que depois, eu nunca fiz, né, assim, uma formação mesmo da psicologia analítica, mas entrando em contato aos poucos com a obra de Jung, eu vejo que existem sim muitas coincidências. Amigos meus que são dessa área leem o livro e falam, você falou disso, mas foi algo totalmente
É a sua sabedoria inata que captou, né? Foi intuitivo e foi muito artístico mesmo. Sim, sim. Tem uma coisa que você fala em um dos vídeos que eu achei muito interessante, que é você encontrar o equilíbrio, né? Você fala muito da questão da sombra, como você encontrou, contou essa história maravilhosa sobre a trajetória de como o livro foi escrito. E uma coisa que eu achei interessante é que você trata da questão do equilíbrio, que é nem você ter uma autoestima muito baixa, mas também não se superestimar. Que aí, assim, seria como se, eu entendi que seria como você contornar a sombra, digamos assim. Porque às vezes você está na sombra, não estou bem, como você falou, não estava bem, e aí você foi muito embaixo, mas aí poderia haver um outro momento que você... E aí encontrar esse equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. É um equilíbrio dinâmico, né? Quando a gente está na vida. Essa coisa do equilíbrio estável que ele para e não se move mais. Sim. Então, quando a gente pensa em termos de um equilíbrio dinâmico, se eu estou aqui em pé e eu perco um pouco o meu equilíbrio para dar um passo, né? Eu vou e dou outro passo, eu preciso entrar nesse equilíbrio que ele é dinâmico, ele é contínuo e ele é construído. Ou se você pensar, por exemplo, num projétil que vai indo assim, por exemplo, numa espiral, ele está sempre subindo e descendo, mas ele está caminhando. Então é natural que a gente visite esse sobe e desce da gente, né? Então, até na capa do livro tem essa imagem que lembra o Yin Yang. Quando você pensa, né, naquela parte da sombra escura, ela tem uma bolinha branca que chama, que está gestando, até parece uma barriguinha, gestando o claro, o dia. Como a noite, ela vai gestar o dia seguinte e o dia está agora, durante esse período, gestando a noite. Então você vê que a gente vai dando voltas e a gente vai acessando esse ir e vir entre esses estados, né? Então, dando um exemplo desse botão do equilíbrio, né? Se eu tenho um botão de volume, como você colocou aí, antigamente a gente tinha aqueles botões redondos, né, de rodar, hoje em dia tudo de apertar, mas a gente pensar nesse volume. Aí digamos que eu sou uma pessoa muito controladora, eu sou uma pessoa que quero ter assim, tudo muito organizado e fico, né, com aquele modelo que todo mundo chama de control freak. Isso foi provavelmente uma defesa psíquica que eu criei para poder compensar talvez uma fase de insegurança na minha infância, algo difícil que eu passei, e aí você precisou ter as coisas sob controle para que você sobrevivesse na sua vida. Isso se torna uma virtude, isso se torna uma força, isso se torna uma potência ao longo da sua vida. Porém, quando a gente perde a consciência no contato com essa virtude, ela começa a nos usar, ao invés da gente utilizar essa possibilidade com consciência. Aí, por exemplo, eu saio de férias, estou lá com o meu botão do volume do controle no 10 e não vou conseguir relaxar. Então, qual que é a sabedoria? Ai, tira de mim esse controle, eu não quero mais ser controladora, eu quero jogar isso fora. Essa é a tendência infantil que a gente tem de jogar isso fora. Não, vou jogar fora então a minha raiva, a minha objetividade ou o meu silêncio. A gente começa a se criticar, eu sou silenciosa demais, eu sou controladora demais, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu quero jogar fora essa questão que eu estou me auto-acusando. Mas na verdade isso foi uma grande força que a gente desenvolveu. Então ao invés da gente jogar fora, a gente regula, a gente equilibra. Poxa, hoje eu estou aqui com vocês, eu quero estar tranquila, eu quero estar relaxada, então vou botar esse botão do volume, sei lá, no 4, no 5. Vou sair de férias, estou no domingo, bota ele lá no 1. Então eu tenho consciência sobre isso. É diferente de eu estar com a minha espada dessa defesa o tempo todo na mão, né? Quando eu vejo, não estou nem vendo o que está acontecendo, lá já está lá, né? Machucando as minhas relações, machucando, eu estou fazendo aquilo sem ver. Aí a gente aprende a embainhar essa espada um pouquinho, né? E poder não se desfazer dessa defesa, mas aprender a regular e a lidar com ela. Você falando, Dani, me vem uma imagem assim na minha tela mental, que é como se a gente estivesse numa piscina com uma bola e a sombra fosse nossa bola e a gente está querendo afundar ela para que ninguém veja, porque a gente tem vergonha, não quer mostrar, não quer se expor, mas um segundo que você esquece dela, ela pula de uma vez e bate em você e dá aquele estrondo. Sim. E se você regular esse botão e ir dançando com a sua sombra, né? Exato. E entendendo ela, não temendo errar,
aceitando essas nuances que é você, a vida vai ficando mais leve. Só que a gente foi muito treinado, eu não sei se houve uma geração também de educação onde a gente foi muito treinado para ser, não mostra, não se aparenta, né? Você não pode chorar, não faz caras, não faz bocas, então a gente vai se reprimindo de uma tal forma que a sombra só vai se tornando uma pressão, né? Em vez de ser algo natural de se olhar e de se... Essa expectativa da sociedade nos distanciou muito da nossa condição de humanidade. Eu sou um ser humano comum, imperfeito e a caminho. Essa beleza em construção. Essa beleza de ser uma eterna aprendiz, como a música fala, né? Então, quando eu perco essa conexão com o que tem para hoje, com aquilo que eu realmente sou, né? Quando eu deixo de estar aterrada na minha realidade, onde é que eu estou pisando hoje na minha condição emocional, psíquica, e é como se eu me desconectasse desse chão. Eu fico me elevando aqui justamente para corresponder com todas essas coisas que eu acho que minha mãe espera que eu seja assim, meu marido espera que eu seja assado, o meu chefe, enfim, a sociedade espera isso e aquilo, e aí eu vou, né, me desconectando da minha realidade. E quando eu estou nessa desconexão, falta essa humildade de estar em contato com aquilo que tem para hoje, que não é você se menosprezar e nem se superestimar. É você estar em conexão com o seu processo de aprendizado, que é contínuo, né? Então, inclusive a palavra humildade vem de humus, terra. Então eu estou com os pés na terra, no chão da minha realidade. E a gente teve que fugir muito disso para poder se qualificar, para poder ser bem visto, para poder ficar bem na fita. Sim. E na verdade, muitas vezes a gente se distancia daquilo que a gente realmente quer, daquilo que a gente realmente ama fazer, daquilo que... Da autenticidade mesmo. Da autenticidade do ser. Né? E aí, muitas vezes, essa é uma sombra imaginária, ela é fantasiosa, quando na verdade, às vezes, é uma força que você tem, que você está se autoacusando. Então eu acho que isso que você colocou de gerações e gerações de aprendizado à base de incutir culpa, de incutir peso, você fez errado, tem um risco nisso, que vem de todo um sentido do nosso tempo mesmo, né? Mãe, pai fazendo besteira, não é isso, é uma questão do status quo daquele tempo, né? Que era assim um pouco a educação, né? Então a gente está conseguindo revisitar esses lugares para a gente poder construir uma nova realidade, né? Mas o ponto é, esse caminho que educa pela culpa, que educa pela imposição, ele causa uma certa sensação de, peraí, eu tenho que me proteger disso. Eu não posso deixar essa imagem, eu não posso isso, eu não posso aquilo outro, e eu vou perdendo contato com a minha autenticidade, né? Com o meu ser. E aí vira uma briga interna. Eu estou o tempo inteiro me autocriticando, me autojulgando, me autocondenando, e a gente fica se maltratando. E o que acontece com as nossas relações? Se eu me trato assim, com rudeza, com agressividade, vou espelhar isso, essa mesma régua eu vou aplicar para minha relação na vida 2, com os filhos, no trabalho, com a minha mãe, com o meu pai, né? Então, quanto mais eu consigo ver o meu tempo evolutivo, o meu processo, o meu aprendizado, mais eu posso também dar ao outro o direito de ser como ele é, de viver o próprio tempo, o próprio processo. Eu passo a ser mais gentil comigo mesma, eu tenho mais gentileza a oferecer nas relações, né? Por isso que é tão importante a gente estar em contato com a sombra, que a gente vai ver que ela não é uma sombra que assombra mais. É uma sombra que traz, muitas vezes, um repouso, um descanso. E mais ainda, entender que você não é a sombra, que a sombra é como um sintoma, é como uma alergia, né? Ela está em você, ela é sua, mas ela não é você, porque às vezes acho que a vergonha, o medo maior das pessoas vão me julgar por isso, porque eu sou isso. Não, eu passo por isso para que eu possa me aprimorar. Me veio agora uma cena do filme do Batman, na hora que o Coringa fala pro Batman, você quer me ver morto, né? E o Batman fala, não, eu preciso de você vivo para que eu seja o herói. Então, muitas vezes, as pessoas que nos machucaram e são nossa sombra do passado, é o que faz a gente ser herói. Quando você interpreta as suas sombras, quanto poder você adquire, né?
Quanta luz nasce da sombra? Eu sempre falo isso, que junto com o aspecto nosso de sombra que a gente começa a olhar, com esse auto-amor, com essa maturidade e com essa vontade mesmo de ir além, sempre a gente acessa uma luz correspondente. Então, no caso, assim, o grande recado, né, o grande aprendizado seria esse, assim, isso seria descobrir o potencial que tem a sombra, é você não usar aquilo que você tem como um defeito, uma sombra, contra você, né? Usa a seu favor, transforma. Assim, é um exercício, é um desafio também, mas é um desafio, mas você vai percebendo toda vez que eu olhava para minha sombra e que eu escrevia essas cartas que estão nesse livro, que eu sempre pensava, nossa, mas é maldade, o que que é isso, né? E toda vez que eu atravessava essa sombra, eu sempre encontro atrás dela a criança interior ferida. E essa criança interior, que é justamente a potência que está por trás da sombra, quando essa criança se cura e eu realmente abraço, que é isso que vem do abraçar a sombra, que você me perguntou lá na primeira pergunta, ao invés de eu fugir, de eu condenar, de eu ficar me criticando, de eu ficar me açoitando e me fazendo mal, eu posso olhar para isso com amor, com cuidado, com responsabilidade, com foco, e eu posso cuidar dessa parte de mim, que é essa criança ferida que ela vai reagir bem ao amor, ao cuidado. E aí, quando ela está sã, a sombra, ela traz o novo. Ela traz o desconhecido, os potenciais que ainda não floresceram em mim. Então, a sombra, ela também guarda um baú de tesouros, que quando você atravessa aquele lugar de dor, que realmente no começo parece essa alergia, essa coisa que eu não quero olhar, você atravessa, você encontra essa criança curada, se você cuidar dela direitinho. Sim. E vem uma série de potencialidades e de criatividades novas, né? Assim. E aí você falou também da descoberta da sombra, né? Para ajudar nos relacionamentos, né? Sim. Como que, inclusive, é o tema de um dos cursos que você dá, o workshop, Sim. né? Sim, eu tenho uma mentoria. Tem uma mentoria sobre isso. Como que a gente pode utilizar a sombra para ajudar nos nossos relacionamentos, além disso do que você já falou, claro? Sim, porque esse livro foi um livro bastante autoral, que eu escrevi mesmo antes de fazer a minha formação como consteladora familiar, né? Depois que eu fiz a formação, os textos mudaram bastante, eu, digamos assim, constelei meus textos, né? E a minha postura diante de mim mesma e da minha expressão nesses textos. Mas quando eu junto o abraço à sombra com as constelações familiares, o que que eu faço? Eu analiso como que essa criança ferida, esses aspectos inconscientes que estão na sombra, eles ficam se projetando nas minhas relações. Então essa mentoria se chama o abraço à sombra nas relações. Então eu trabalho com 6 esferas de relação. O abraço à sombra na relação comigo mesma, com o outro qualquer outro, espírito a espírito, digamos assim, o ser a ser, né? O abraço à sombra na relação com os pais, porque a relação com mãe e pai é muito estrutural, a gente precisa olhar. E aqui também entra a relação com os irmãos, tá? E aí eu olho para o abraço à sombra na relação a 2, a vida a 2, qualquer que seja, a expressão afetiva e sexual. E o abraço à sombra na relação com os filhos e depois no mundo, em sociedade. Então, cada um desses módulos tem 7 estudos com 7, digamos assim, autoconstelações, né? Depois são 25 minutos de vídeo de aula e depois um processo em que eu entro numa meditação para eu poder entrar em contato com aquilo que foi conversado, só que trabalhando, para não ficar só aqui na mente. A gente precisa trazer daqui para cá, para tornar esse conhecimento orgânico e para isso a gente precisa sentir junto com o que a gente está acessando nesse holograma, né? Que eu imagino, que eu entro em contato comigo mesma e eu vou conseguindo me modificar e ensaiar novas atitudes na minha vida. E Dani, para a gente acessar essa mentoria sua, você entrar no seu Instagram, tem lá o LinkedIn, vagas já abertas perpétuas, tem uma data? Conta, que eu fiquei curiosa. Eu lanço a cada 2 meses, a gente deve lançar agora no final de outubro, mas no meu Instagram, que é @daniela.migliari, tem no Linktree uma entradinha lá para cursos e mentorias com Daniela Migliari, você pode deixar seu nome, seu e-mail para receber
as comunicações. Eu tô curiosa já, já vou entrar. Já tem 2 inscritas? Já vou fazer minha inscrição. Com bom. certeza, né? Repassar por todos esses caminhos que você citou aí. Porque na verdade a sombra, né, é muito a nossa mente contra nós mesmos. Exato. Então quando você consegue, eu falo assim, que não há tristeza quando há clareza. E vendo o seu trabalho, essa frase que também me veio dos meus atendimentos, ela faz muito sentido, porque quando você traz luz à sombra, às vezes a gente quer, eu não quero olhar a minha sombra, então eu vou só em direção à luz. Mas se a gente pensar num retroprojetor e eu for em direção à luz, a minha sombra vai ficar gigante atrás de mim. Agora, se eu for em direção à sombra, a minha luz se expande. Sim, é né? muito interessante isso. É muito bonito até. Porque... bem poético. E na verdade, isso no dia a dia, como que isso se reflete para as pessoas, né, entenderem o que é isso na prática, né? Quanto mais eu me conheço e aceito a minha humanidade e me humildifico, né? Eu me torno mais humilde diante da minha realidade, que eu estou aqui aprendendo, que eu vou cair, que eu vou levantar. Hoje eu postei um vídeo no meu Instagram, um sextou, que tinha um menininho caindo da bicicleta, aí ele cai assim, aí ele levanta e dá uma dançadinha, assim, muito fofo. Então, as quedas fazem parte do caminho, e se a gente fica se autocondenando e brigando com a gente, ou brigando com as pessoas, o marido, a esposa, os filhos, você caiu, é isso, aquilo, a vida vai ficando muito pesada. E a gente aprendeu a ser assim culturalmente. Então, como é que a gente desaprende sem ficar condenando o que foi também? Olhando com um olhar cheio para todas as minhas versões anteriores. Eu sempre falo isso, né? Olhe para as suas versões anteriores com compaixão. Elas não sabiam o que você sabe hoje. O seu futuro depende da eliminação do seu passado, né? Então, assim, é o que você está falando, eu estou vendo o meu passado, mas eu não estou mais lá presa no meu passado, eu não estou achando que o passado vai se repetir quando é uma coisa negativa. Eu não usaria a palavra eliminação. Sim, porque tem que ter uma transmutação. Eu diria que é assim, eu olho para ele com amor. Isso. E eu olho para essas minhas versões anteriores, às vezes no pior momento da minha vida, que eu estava mais me autocondenando, poxa, eu tive depressão pós-parto após o meu filho ter nascido, eu fico me autocondenando. Caramba, era justamente ali que você estava atravessando o seu maior deserto, onde você teve que ser mais forte, onde você teve que, sabe, saber pedir ajuda. Então, assim, olhar para a sua história, para a sua trajetória com dignidade, com autoamor, com generosidade, com aceitação. Então, quando a gente faz isso com a gente olha para o outro e fala assim, eu sei o que é isso, mas eu não estou falando daqui de cima para baixo, eu estou falando, eu estou aqui com você, eu estou aqui lado a lado. Então, a gente se irmana, se humaniza. E isso adoça as relações, né? Adoça o dia a dia, e a gente encontra a naturalidade de fluir nas quedas e vou levantando, beleza. O que a gente faz quando a gente cai, Mariana? A gente volta para o chão, que é o melhor lugar do mundo para a gente se reorganizar. Sim. E o próprio chão nos ajuda a se levantar, a dar o impulso para se levantar. Eu aproveito, me dou uma ajeitada, ele me ajuda a me reorganizar. Isso. E aí eu volto a caminhar. Assim? Que lindo. E quando me veio uma outra coisa de falar assim, né, fazendo um feedback de atendimentos, que às vezes, quando você não trabalha os seus conflitos ocultos, a plenitude parece que ela nunca é real. Por exemplo, meu sonho era casar, e a pessoa está casada e está infeliz. Por quê? Porque tem a sombra ali que ela não consegue enxergar, e parece que ela não toma o poder da felicidade enquanto ela não vê aquilo que estava oculto. E o mais bonito é você trazer essas técnicas, porque não é fácil a gente ver o que está oculto, o que está subentendido, o que está debaixo do iceberg. Sim. Requer um olhar treinado, uma amorosidade, um não julgamento. Sim, é um treino postural. É um treino postural, mas tem algo a mais. Não basta, muitas vezes, só a gente treinar a postura. Muitas vezes a constelação familiar precisa entrar, porque algumas vezes a gente tem sentimentos adotados de antepassados e de ancestrais, né? Então, algumas vezes a gente precisa de ajuda para poder lidar com esses conteúdos, e a gente vai, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho consciente, postural, e ao mesmo tempo acessando esses campos mais desconhecidos para a gente conseguir retomar o fluxo de amor ali numa relação que talvez esteja atuando
de um sentimento adotado de outras gerações. Né? Que você não tem essa clareza, você vai precisar às vezes de um trabalho mais profundo para poder... Ô Dani, esse assunto é maravilhoso, né? E você, a gente tem pouco tempo aqui, você vai ter que voltar de novo, como todo mundo que vem aqui. Mas você pode falar um pouco desse livro? Ravi, claro. Fala um pouco desse livro pra gente, já que a gente tá com o Ravi, ele é maravilhoso, né? Mesmo, eu tenho um Ravi. Ele nasceu de um sonho de uma amiga minha daqui da cidade, Caniede Dinari, que é uma contadora de histórias. Legal. E ela falou assim, não, me disseram para falar para você escrever um livro. E ela não me contou isso no dia que ela sonhou. Na outra noite dormiu e sonhou de novo. Aí ela me ligou e falou, olha... Agora eu preciso falar, né? E eu, na mesma hora, eu já sabia qual seria um dos textos do Abraço à Sombra, que é a Parábola do Espelho, que eu trouxe para cá. E é uma história que é a história de todos nós, né? Um espelho que tem algumas ruguinhas, a sua superfície é um pouco amarelada pelo tempo, ele tem uns arranhadinhos, mas ele percebe que ele pode refletir a luz de Deus, né? Mostrar as coisas bonitas da vida, os pássaros, os arco-íris, mesmo sendo exatamente como ele é. Então é uma história de alto amor, que é toda a base do Abraço à Sombra, mas para crianças. Então, Ravi é o espelho que aprendeu a brilhar. Okay. É lindo. E para acessar o seu livro, aonde que Também no meu Instagram, lá no meu Linktree, tem todo o meu site, os meus 4 livros, o endereço para mentoria e também para fazer atendimentos comigo, tá tudo lá, direitinho. Muito bom. Olha, maravilhoso. Eu fiquei feliz porque ganhei 2 livros, né, e ganhei um Ravi também. Eu quero agradecer a presença, né, e trazer um assunto. A gente será outras pessoas depois dessa entrevista aqui, com certeza abraçando as nossas sombras. Sim. E te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, né, trazendo isso com toda essa disposição, com todo esse amor, com todo esse carinho, com toda essa vontade de mostrar esse tema. E fica à vontade para você voltar quando você quiser. Agradeço também a quem ficou com a gente até agora, né? E até o próximo programa. Mariana? Eu vou dizer para você que se alguma coisa está sombria aí na sua vida, se muitas vezes você não está achando o arco-íris, a cor dentro de você, a Daniela está aqui para mostrar para a gente que tem solução. Para tudo tem solução. O que não dá é para você não abrir a janela aí da sua alma e olhar com outras perspectivas. Não é, Dani? Você quer fazer alguma consideração final aí? Feita a sua consideração, porque nós todos somos feitos, né, a semelhança de Deus. Eu tenho essa conexão espiritual muito grande, independente da religião, do que for, que existem forças maiores que, né, quiseram que a gente estivesse aqui. A própria mãe, o próprio pai, a gente nasceu, a gente está aqui, é porque o sim deles prevaleceu. Ah, minha mãe quis tirar, quis isso, quis aquilo. Eu falo, olha, pode até ser, como qualquer ser humano na vida, pensado isso, mas o sim prevaleceu e você está aqui. Então a gente pode viver e tomar essa vida e realmente sorver tudo que a gente pode, né? Porque está ali, está à nossa disposição. E essas não permissões que a gente tem dentro da gente, o autoconhecimento nos ensina a cuidar, a amar, a parar de ficar passando esse cheque sem fundo para o marido pagar, detonando o casamento, para os filhos pagarem, pesando em cima deles, ou cobrando de mãe e pai, vocês não foram como eu queria que vocês tivessem sido, porque eles também tiveram o que eles puderam da mãe, do pai deles, enfim. Como que eu agora, adulta que sou, cuido de mim e posso realmente iniciar um caminho novo dentro de mim? Nós temos essa possibilidade. Então a gente saber pedir apoio, né, a quem tem para dar e se reconectar com essa humildade de ser um eterno aprendiz e aos pouquinhos encontrar esse auto-amor que está aí dentro de todos nós. É isso. Jung falava assim, eu prefiro ser pleno do que ser bom. E hoje, nesse encontro com você, eu entendo o que ele quis dizer, né? Porque às vezes a gente fica tão na armadura da luz e de ser bom, que seja pleno, aceite a sua sombra, aceita a sua luz, aceita a bondade, a maldade, e aí você vai com uma plenitude. De ser humano, nós somos humanos. Exato. Nós sentimos esses sentimentos todos, mas a gente não é esses sentimentos. Isso é como importante. aquela onda, sabe? Quando vem uma onda e ela levanta e a gente está ali
onde o mar está quebrando as ondas, você perde um pouquinho o pé, né? Aquilo está passando por nós, daqui a pouco você volta e você põe o pé de novo na areia. Então, calma, vai passar, né? Você não é isso. Então, descobrir esse eu autêntico é uma construção que a gente vai fazendo dia após dia. Muito bom. Obrigada, gente. Curte, por favor, quem está no YouTube. Bota um coraçãozinho aí, porque aí a gente vê que vocês estão aí, porque sem o seu comentário a gente não consegue saber que você estava junto com a gente. E até a próxima.